E aí, pessoal, todos tranquilinhos? Primeiro ano, estamos de volta com geologia, não é isso? Fazendo aí mais uma viagem ao mundo da geografia. Geologia 3. Então, já tivemos geologia 1, 2 e agora a terceira parte da geologia. E o que o tio Márcio trouxe para vocês aqui, ó? Então, eu trouxe aqui um organograma, onde tem a Pangeia como ponto inicial. Você tem aqui a Pangeia há mais ou menos 200 a 250 milhões de anos do presente. No segundo momento, você já tem a Laurásia e você já tem a Gondwana, né? E depois, passando de Laurásia para a Gondwana, nós temos hemisfério norte e hemisfério sul. Então, vejamos, a Laurásia vai dar origem à América do Norte, à Ásia e à Europa. A Gondwana vai dar origem à África, à América do Sul, à Antártida, à Austrália e à Índia. Então, a América do Norte e a América do Sul. Note que, no caso aqui da América do Sul, nesse momento de Gondwana, a Índia ainda estava no hemisfério sul. Você se lembra que a Índia fez aquela longa viagem do hemisfério sul para o hemisfério norte? Então, aquela longa viagem, aquele longo deslocamento que ela fez ao longo de 250 milhões de anos, até chegar no ponto onde ela se encontra hoje. Então, levou-se aí bilhões de anos, né? Vou pegar bilhões, não, de 1 bilhão, entre 1 bilhão e algo aí em torno de 800 bilhões de anos. Só que hoje a Índia, cuidado com isso, a Índia não está no hemisfério sul. A Índia está no hemisfério norte. É porque nesse momento aqui, quando passou de Pangeia para Laurásia e Gondwana, Laurásia ao norte, Gondwana ao sul. Lembra disso? Então, quando passou de Laurásia e Gondwana para o Modern World, para os dias atuais, então, nesse período, a Índia deslocou-se para o hemisfério norte. Então, a Índia hoje está totalmente, 100% no hemisfério norte. Belezinha? Então, tomar cuidado com isso aí. Bom, o que nós temos aqui agora? Então, nós temos aqui as placas tectônicas, as principais placas tectônicas. Lembra que eu falei para você que nós tínhamos em números principais de 15 placas tectônicas? Então, eu tenho aqui a South American Plate, placa sul-americana, placa africana, placa arábica, placa indiana, placa carimbeia, placa de Cocos, que é uma placa pequenininha. Cuidado que as placas têm 3 movimentos: convergência, divergência e tangência. Encontro, afastamento e deslocamento lateral. Tudo bem? Então, ó, a placa sul-americana é uma placa de média para grande. Essa aqui, ó, é a placa do Pacífico, aqui, ó, Pacific Plate. Tudo em inglês, né? É aqui uma placa gigante. Placa da Antártida, Antarctica Plate. Olha o tamanho dessa placa, gigante, enorme. Por outro lado, você tem a placa caribenha, que é pequenininha, só isso aqui. Placa Juan de Fuca, que é pequenininha. Placa da Escócia, também pequenininha. Observe, tudo pequenininha. Placa da Austrália, de pequena para média. Placa de Nazca é uma placa pequena, mas não é uma placa anã, não é uma placa nanica. A gigante placa norte-americana, olha ela aqui, é uma placa realmente grande. Então, são situações, pessoal, que vocês vão analisando com calma dentro desse contexto de placa. Então, o que nós vamos destacar aqui? Vamos, primeiramente, destacar as placas que têm relação com o Brasil. Então, a placa sul-americana, onde está o Brasil. O que vai acontecer aqui? Ó? A placa sul-americana desloca para o oeste e a placa de Nazca desloca para leste. Então, essa placa sul-americana vai para a esquerda, vai para o oeste, e a placa de Nazca vai para a direita, vai para leste. Quando há esse encontro, o que vai acontecer ali? O que vai acontecer ali? Uma placa vai por baixo, outra placa vai por cima. Então, nós vamos ter aqui, então, chamamos de, quando uma vai por cima, acessão, e quando uma vai por baixo, subducção. No encontro dessas placas, nós vamos ter aqui a Cordilheira dos Andes, belezinha? Então, nós temos aqui uma tendência da placa de Nazca e para a subducção, e da placa sul-americana e para a acessão. E aqui nós vamos ter a Cordilheira dos Andes. Então, quais são as consequências
do movimento de convergência de placa tectônica, do movimento de encontro da placa tectônica, surgimento de montanhas. Para mais uma, olha aqui. Então, a placa de Nazca. Por que eu coloquei essas três, professor? Por que o senhor colocou essas três? Por que o senhor puxou e a brasa passadinha dessas três? Por um motivo muito simples, meu jovem. É porque tem a ver com o Brasil. Então, o Brasil está no centro, placa sul-americana, a leste tem a placa africana e a oeste tem a placa de Nazca. Por isso que o tio Márcio colocou essas aqui como destaque, como referência, beleza? Outro ponto aqui, ó, placa Juan de Fuca. Placa Juan de Fuca, que é essa placa pequenininha, placa de pequeno porte, placa norte-americana, uma baita de uma placa gigantesca. Então, colocando aí algumas placas que têm a ver com o Brasil, tem a ver com os Estados Unidos. Causa da fragmentação. Então, as placas tectônicas, elas acabam se fragmentando em função da pressão interna da Terra, que é maior que a externa. Veja bem, pessoal, à medida que você vai para o interior da Terra, você acaba tendo uma pressão, né? Uma pressão maior que a externa, até mesmo pela alta temperatura. Eu gosto muito de fazer um paralelo, eu gosto muito de fazer uma relação, eu gosto muito de fazer uma exemplificação da panela de pressão. Se você coloca a panela de pressão no fogo, com 1 minuto, ela tem uma pressão X. Com 1 hora, ela tem uma pressão muito maior. Então, isso tem a ver com o interior do Brasil, né? Desculpa, com o interior da crosta terrestre. Então, você tem crosta terrestre ou litosfera, então ali dentro você acaba tendo uma reação muito mais intensa no que se refere à temperatura. Um outro ponto que o tio Márcio trouxe para você na nossa Geologia, aula 3, em primeiro ano. Causa do deslocamento, correntes convectivas, correntes de convecção, que ocorrem no manto superior ou estenosfera. Então, veja bem, pessoal, esse é o manto, beleza? A estenosfera é essa partezinha do manto, essa parte fronteirística entre a parte superior do manto e a parte inferior da crosta ou da litosfera, que é a tal da estenosfera. Tudo bem? Então, esse aqui é um ponto de relação que eu acho que você deve trabalhar bastante aí, ó, a estenosfera. Então, essas correntes de convecção fazem com que esse manto superior na estenosfera há um deslocamento das placas. Onde estão as placas, professor? No manto? Não. As placas encontram-se na crosta. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, na estenosfera, que é a parte limítrofe, que é o que limita a parte interna da crosta ou litosfera com a parte externa do manto, que é exatamente esse pontinho aqui, ó, é que faz com que haja o deslocamento das placas, beleza? Esse deslizamento das placas. Consequência dos deslocamentos. As placas, ao se deslocarem, provocam instabilidades tectônicas apresentadas principalmente pelo quê? Pelo vulcanismo e pelos terremotos, com maior destaque, né? É claro, peraí, professor, antes de eu passar, deixa eu mostrar uma coisa para você aqui, ó. Então, o que acontece? Quando uma placa desloca, não importa se é movimento de convergência, divergência, ou tangencial, ou paralelo, quando isso ocorre, então você pode ter tremor de terra, vai tremer. Aí eu vou indicar para você o filme Vulcano, a Fúria. Eu vou indicar para você Krakatoa, o Inferno de Java. Eu vou indicar para você 10.5, o dia que a Terra não aguentou. Eu vou indicar para você Inferno de Dante. Eu vou indicar para você Núcleo, Viagem ao Centro da Terra. Eu vou indicar para você Falha de Cerândrias. Então, tem uma série de filmes desculpe, que você pode assistir, que você pode trabalhar, que você pode identificar com muita clareza isso aí, tá bom? Então, o que acontece? O que serão expostos nos filmes para vocês? Então, você vai ver lá nos filmes o seguinte, você vai ver lá nos filmes, que antes de um vulcão entrar em erupção, a Terra vai tremer. Então, a Terra vai tremer exatamente nesse aspecto, tudo bem? Então, ela treme aqui. No momento que ela tremer, então, ela só tremeu porque houve esse deslocamento das placas, né? Consequência do deslocamento.
Então, terremoto é um deslocamento. Professor, qual a diferença de terremoto para abalo sísmico? Terremoto acima dos 5 pontos na escala Richter. E o abalo sísmico de 5 para baixo na escala Richter. No caso do vulcão, geralmente o vulcão ele vai se processar, geralmente o vulcão ele vai acontecer após esses terremotos, após esses tremores. O que não impede que nós tenhamos as águas com cheiro de enxofre, que há um aquecimento, que as folhas caem, que animais morrem, que pessoas que estão tomando banho no rio podem ter problema também. Gente, em área do círculo do fogo, em áreas de tensão geológica, isso tudo pode acontecer. Tudo bem? Bom, outro ponto aqui, as maiores ações vulcânicas da Terra ocorrem no chamado Círculo de Fogo do Pacífico. Então, você tem aqui o Oceano Pacífico, aqui você tem a Austrália, aqui você tem a América do Norte, América Central, América do Sul. Então, esse aqui é o Pacífico. Aqui, pessoal, é onde nós temos as maiores tensões geológicas in the planet of world. As maiores tensões geológicas ocorrem exatamente nesse ponto. Por quê? Porque você tem pontos aqui de tensões geológicas. Professor, nessa região aqui, nessa região, podemos ter tsunami? Podemos ter tsunami. Podemos ter aqui, podemos ter também lá no Índico mais intenso, né? Cuidado, tsunami não tem nada a ver com questões atmosféricas. Tsunami tem origem totalmente geológica. Uma coisa é terremoto, tremor na terra, terras emersas, fora do mar. Outra coisa é o maremoto, tremor nas terras, no fundo do mar. Você tem o mar aqui, tudo isso aqui é água, e você chegou no fundo do mar, que tem terra, ok? O Titanic está sobre a terra imersa, no fundo do mar. Imersa. São os continentes onde nós moramos, ok? Terras imersas lá no fundo do mar. Então, é isso aí que você tem que analisar com calma, beleza? Tsunami nada é mais do que um deslocamento. Seria uma onda gigante, e a causa dela, né? A causa dela é que você há deslocamento de placas, e aí você começa a onda. Então, um tsunami, ela é de origem geológica, não tem nada a ver com questões atmosféricas. Cuidado com isso aí. Pessoal, eu trouxe aqui para você um mapa onde aparentemente aparece todos os oceanos e mares secos. Olha o Brasil, olha o Atlântico seco. Aonde está assim mais escurinho é porque mais é profundo. E aqui é porque é mais alto. Aqui, áreas montanhosas. Cada pontinho vermelho desse é um vulcão. É um vulcão. Lembrando que os vulcões podem ser ativos, inativos ou extintos. Vulcões ativos é aqueles que estão, de fato, em erupção. Vulcões inativos, ele está adormecido, mas pode entrar em erupção a qualquer momento. E os vulcões extintos é aqueles que nunca mais entrarão em erupção. Belezinha? Então, observe, ó, eu deixo assim para você ver. Aonde está assim é mais profundo, assim é mais alto, ó, mais alto, montanhas, né? Isso aqui são montanhas do fundo do mar. Então, o que aconteceu com o Titanic? O Titanic sai daqui, né, do Reino Unido, e vem para cá. Acredita que ele tenha afundado já mais perto dos Estados Unidos, já mais próximo dos Estados Unidos, aqui é o Canadá e os Estados Unidos. Então, o Titanic, acredito que esteja mais ou menos por aqui, ó. O Titanic, ele está mais ou menos, vai ver que essa parte bem mais funda aqui, ó, daqui para cá, a parte bem mais funda, mais raso que é mais fundo. Acredita-se que o Titanic está mais ou menos 4.500 metros de profundidade. Entre 4.200 e 4.500 metros de profundidade. Beleza, pessoal? Então, são situações interessantes para você analisar. Então, nada de água, para você ver onde ocorre. Olha o Círculo de Fogo do Pacífico. Meu Deus, a quantidade de vulcões e terremotos, de fato, são muito maiores do que em qualquer outro lugar do globo. Olha aqui no encontro de Nazca e a placa sul-americana, que loucura, hein? Muitos tremores, muitos terremotos, muitos abalos sísmicos, muitos vulcões ativos aqui nessa região. Então, aqui é um ponto preocupante aqui entre a placa sul-americana e a placa sul-americana, placa africana e placa de Nazca. Mas o ciclo do fogo, nitidamente, é o que mais preocupa, é o mais tenso. Beleza, pessoal? Pessoal, nós vamos terminando, então, por aqui a nossa aula de Geologia 3 para
o primeiro ano. Tranquilinhos? Então, nós vamos terminando por aqui. Tem mais uma, hein? Semana que vem tem a última aula 4. Fechou? Beijos, tudo de bom e até a próxima.